Olá, eu sou a Isabelle Pimenta, estudante de biomedicina e quero compartilhar com vocês um assunto que ainda gera muita discussão e debate, que é a clonagem terapêutica. E embora seja uma área promissora da ciência, a clonagem terapêutica também levanta questões éticas e morais que precisam ser cuidadosamente consideradas. Para explorarmos este assunto, conversei com as biomédicas, doutoras Aline Castro e Esther Vor, que lideram uma equipe de pesquisa e desenvolvimento sobre o assunto. Juntas vamos explorar os diferentes aspectos dessa técnica, desde suas aplicações médicas potenciais até as preocupações éticas que ela provoca. Primeiro precisamos entender o que são as células-tronco. As células-tronco são células especiais com a capacidade de se autorrenovar e se diferenciar em diferentes tipos de células do corpo humano. Existem dois tipos principais. As células-tronco embrionárias, que são encontradas em embriões precoces, podem se transformar em qualquer tipo de célula, oferecendo grande potencial terapêutico. No entanto, sua obtenção envolve a destruição do embrião, levantando questões éticas e religiosas. A clonagem terapêutica facilita a obtenção dessas células sem a necessidade de implantação do blastocisto no útero. Já as células-tronco adultas, ou somáticas, são localizadas em tecidos como a medula óssea e o sangue periférico, têm um potencial de diferenciação mais limitado, podendo se transformar apenas em certos tipos de células. Elas são amplamente utilizadas em tratamentos médicos, como transplantes de medula óssea. Essas células podem ser classificadas em totipotentes, pluripotentes e multipotentes, ampliando as possibilidades de tratamento para diversas doenças e representando um avanço significativo na medicina contemporânea. O processo da clonagem terapêutica se dá da seguinte forma. Na clonagem embrionária. Primeiro, coleta de ovócitos. Segundo, fertilização in vitro. Terceiro, isolamento das células-tronco embrionárias. Quarto, cultura e diferenciação das células-tronco. Quinto, implantação ou administração das células diferenciadas. Os estudos indicam algumas doenças que podem ser curadas com a clonagem terapêutica, como a doença um câncer, diabetes, Alzheimer, Parkinson, artrite, doenças cardíacas, além de serem usadas em lesões de coluna cervical, queimaduras e ferimentos com perda de pele. Já na clonagem reprodutiva. Primeiro, coleta de ovócitos. Segundo, remoção do núcleo e inserção de um núcleo somático. Terceiro, fertilização e implantação. Um exemplo da clonagem reprodutiva é o caso da ovelha Dolly. A ovelha Dolly é um exemplo notável de clonagem reprodutiva, sendo o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta somática. Nascida em 5 de julho de 1996, na Escócia, Dolly foi criada a partir de uma célula mamária de uma ovelha adulta. O anúncio de seu nascimento em fevereiro de 1997 marcou um avanço significativo na biotecnologia, demonstrando a possibilidade de clonar um mamífero a partir de uma célula adulta. Contudo, a clonagem de Dolly levantou questões éticas e preocupações sobre a segurança e o bem-estar dos animais clonados. Sua vida foi curta e marcada por problemas de saúde, incluindo artrite prematura e uma doença pulmonar, levando à sua eutanásia em 2003, aos 6 anos de idade. Esses problemas são atribuídos ao fato de Dolly ter sido gerada a partir de células-tronco adultas. Seu legado ainda influencia a pesquisa em clonagem e biotecnologia, ao mesmo tempo em que levanta questões éticas sobre a manipulação genética e os direitos dos animais. Outro exemplo de clonagem reprodutiva, desta vez natural, pode ser observado nas gêmeas univitelinas Caroline e Nicole. Elas compartilham o mesmo material genético, sendo geneticamente idênticas não apenas em termos de DNA, mas também em características físicas, tipo sanguíneo. Entretanto, elas podem apresentar diferenças devido a fatores ambientais e epigenéticos, que influenciam a expressão gênica ao longo da vida. A legislação brasileira sobre clonagem terapêutica é restritiva. De acordo com o artigo 26 da Lei de Biossegurança, Lei nº 11.105/2005, a criação de embriões para obter células-tronco com fins terapêuticos é proibida, com penas de reclusão de 2 a 5 anos e multa. A lei permite clonagem terapêutica apenas para pesquisa, mediante autorização da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. O Supremo Tribunal Federal autoriza o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas e terapias, desde que provenientes de embriões inviáveis para a reprodução, obtidos por fertilização in vitro. A clonagem reprodutiva, que cria seres humanos geneticamente idênticos, é estritamente proibida no Brasil, devido a preocupações éticas e morais sobre a dignidade humana e os direitos individuais. Conversando com as líderes religiosas Luane Gás e Eduarda Freitas sobre as perspectivas religiosas em relação à clonagem terapêutica, elas destacaram que as religiões têm opiniões diversas sobre o tema. Muitas tradições religiosas valorizam a vida humana e se preocupam com a criação, manipulação ou destruição de embriões, o que pode levar à oposição à clonagem terapêutica. Outras religiões valorizam a compaixão e o alívio do sofrimento, vendo a clonagem terapêutica como uma forma de tratar doenças graves. Algumas tradições têm preocupações sobre interferir no domínio divino, considerando a clonagem terapêutica como brincar de Deus. As perspectivas religiosas variam conforme o contexto cultural e religioso, com opiniões diferentes dentro e entre comunidades religiosas.
O debate exige um equilíbrio entre preocupações éticas, morais, teológicas, progresso científico e bem-estar humano. Apesar de polêmica, a clonagem terapêutica é vista como um caminho promissor para o avanço da medicina e a cura de doenças.